Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos dar continuidade à leitura do primeiro livro de Crônicas. Chegamos já ao penúltimo capítulo, o capítulo 28, perfeito? E neste livro, o livro de Crônicas, o 13º livro aqui da nossa Bíblia Sagrada, ele trata ali da árvore genealógica, da genealogia de todo o povo de Israel, desde o surgimento de Adão, o primeiro homem descrito, criado por Deus, até a libertação do cativeiro de Babilônia, perfeito? Então é disso que trata este livro. Chegamos ao capítulo 28 e antes de começar aqui a nossa leitura, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de paz espiritual, riqueza e vida plena para mais e mais pessoas. Você nos ajudando, você também será muito ajudado por Deus. Nós ajudamos as pessoas com nossas palavras, com a nossa leitura, e você nos ajuda com a sua inscrição aqui no nosso canal, e isso se torna uma bola de neve. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado também. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso vamos usar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida. É no livro da vida que você vai encontrar respostas para todas as questões pertinentes à sua vida. Tudo que possa estar acontecendo de errado aí na sua vida, você encontra respostas e soluções no nosso manual de instruções para a vida. Basta você adquirir este conhecimento e utilizar no seu dia a dia constantemente. Com isso você certamente obterá bons resultados. Chegamos ao capítulo 28, se você quiser acessar aí a nossa playlist chamada 1 Crônicas, você vai encontrar os vídeos com os capítulos anteriores. Basta você adquirir esse conhecimento e usar para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado. E no versículo 1 do capítulo 28 diz assim: E Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das companhias que ministravam ao rei, em turmas, e os capitães sobre os milhares, e capitães sobre as centúrias. Centúrias, para quem não sabe, são centenas, Ou seja, capitães de centenas, capitães de milhares e capitães de dezenas. E os mordomos sobre todos os bens e posses do rei e dos seus filhos, com os oficiais e com os homens poderosos e com todos os valentes em Jerusalém. Então o rei Davi, ele reuniu todos os capitães, todos os sacerdotes, todos os mordomos que cuidavam dos seus bens, perfeito? Então se pôs o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Quanto a mim, tinha no coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E havia-me preparado para a construção. Então Davi está dizendo ali para os seus comandados, para os seus capitães, que ele tinha essa vontade, ele sempre teve esse propósito, essa vontade de construir a casa de Deus, a morada da arca de Deus, a arca da aliança do povo de Israel com Deus, perfeito? Então, porém, Deus me disse: Tu não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens sido homem de guerra e tens derramado sangue. Então Deus não permitiu que Davi construísse a casa ali para ele, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Davi era um homem muito sanguinário, um guerreiro, Então as suas mãos estavam sujas de sangue. Todavia o Senhor Deus de Israel me escolheu diante de toda a casa do meu pai para ser rei sobre Israel para sempre, porque ele tem escolhido Judá para ser o soberano, e da casa de meu pai e dentre os filhos de meu pai agradou-se de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, pois o Senhor me tem dado muitos filhos. O Senhor tem dado muito filho, ou seja, Deus deu muitos filhos para o rei Davi. Ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então, de todos os filhos de Davi,
Deus escolheu Salomão, mesmo Salomão não sendo o primogênito do rei Davi, Salomão que foi escolhido para ser o sucessor, né, para suceder Davi ali no reino, no trono de Israel. E ele disse a mim: Salomão, o teu filho, edificará a minha casa e os meus atrios, porque eu tenho escolhido para ser meu filho e eu serei seu pai. Então Deus escolheu Salomão para ser o rei de Israel, pois Deus escolheu Salomão para ser o filho dele e ele ser pai de Salomão. Além disso, estabelecerei o seu reinado para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como neste dia. Agora, portanto, à vista de todo Israel, a congregação do Senhor e aos ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que vós possais possuir esta boa terra e deixá-la como herança para os vossos filhos, depois de vós para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado, mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Então, o que o rei Davi diz aqui para Salomão, Salomão ainda um garoto, né? Diz que Salomão assumiu o trono de Israel com apenas 12 anos, né? Então ele diz aqui, se Salomão buscar pelo Senhor, né, então Deus será seu pai para sempre e o protegerá para sempre. Mas se Salomão se afastar dos mandamentos, dos estatutos, né, do Senhor, do Deus de Israel, então ele também se afastará dele para sempre e rejeitará Salomão, né, para sempre. Atentai agora, porque o Senhor tem te escolhido para edificar uma casa para o santuário. Ser forte e faze-a. Então Davi deu a Salomão, o seu filho, a planta do pórtico e das suas casas e dos seus tesouros e das suas câmaras superiores e dos seus salões internos e do lugar do propiciatório. Ou seja, Davi deu ali todas as heranças, todas as suas casas, tudo ali para o rei Salomão, para Salomão, seu filho. E a planta de tudo que ele teve pelo espírito dos atrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Também para as turmas dos sacerdotes e levitas, e para toda a execução do serviço da casa do Senhor, e para todos os vasos do serviço na casa do Senhor. Ele deu o peso de ouro para os vasos de ouro, para todos os instrumentos de todas as formas de serviço, também o peso de prata para todos os instrumentos de prata, para todos os instrumentos de cada espécie de serviço, e o mesmo peso para os candelabros de ouro e suas lâmpadas de ouro, segundo o peso de cada candelabro e as suas lâmpadas, também para os candelabros de prata, segundo o peso do candelabro e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada candelabro. E por peso ele deu ouro para as mesas do pão da proposição, para cada mesa, e de modo semelhante prata para as mesas de prata. Também ouro para os ganchos, e para as tigelas, e para as taças, e para as bacias de ouro. Ele deu ouro por peso para cada bacia, e de modo semelhante prata por peso para cada bacia de prata. E para o altar do incenso, ouro refinado por peso, e ouro para o modelo da carruagem dos querubins, que estendiam as suas asas, e cobriam a arca do pacto do Senhor. E para o altar do incenso, ouro refinado por peso, ouro refinado por peso, e ouro para o modelo da carruagem dos querubins, que estendiam
as suas asas recobriam a arca do pacto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, o Senhor me fez entender por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Então toda aquela planta que o rei Davi havia feito ali da casa do Senhor, né? Tudo havia sido passado para ele, né? Por Deus, né? Deus tinha passado tudo de acordo com como que Davi deveria construir, né? Construir ali a casa do Senhor. Tudo isso, disse Davi, o Senhor me fez entender por escrito da sua mão, a saber todas as obras desta planta. E Davi disse a Salomão, seu filho, ser forte e de boa coragem. E faz isto, não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, estará contigo. Ele não te faltará, tampouco te abandonará, até que tenhas terminado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Então tudo isso o rei Davi disse para Salomão, que ele não deveria temer, não deveria ter medo de nada, pois Deus estava com ele, né? Não só Deus, mas todo o povo de Israel, todos os príncipes, todos os comandantes, né, de Israel estavam ali com Salomão para que ele construísse a casa do Senhor. E eis que as turmas dos sacerdotes e dos levitas estarão contigo para todo o serviço da casa de Deus. E estará contigo para todo método de trabalho, todo perito bem disposto para todo método de serviço. Também os príncipes e todo o povo estará completamente sob o teu comando. Então todo o povo de Israel, todos os príncipes, todos os comandantes, todos os levitas, os sacerdotes, todos estavam sob o comando, né? Ficariam sob o comando ali de Salomão para a construção da casa de Deus. E se Salomão seguisse os estatutos, os mandamentos e as leis do Senhor, Deus nunca lhe abandonaria em nada. Então pega esse código aqui, um código de riqueza, um código de sabedoria. Sempre que você segue os estatutos, os mandamentos e as leis de Deus, Deus jamais vai te abandonar em nenhuma das suas missões, dos seus propósitos, dos seus princípios, aquilo que você queira fazer. Sempre Deus estará contigo, não vai te abandonar, e você estando sobre a guarda de Deus, nada vai te faltar, nada também vai te ferir. Então esse é o código deste capítulo aqui, né? Ou seja, Deus sempre esteve com o rei Salomão, né? Por isso que ele se tornou o homem mais poderoso, mais rico e mais sábio que já existiu. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura também, comentamos o penúltimo capítulo aqui do primeiro livro de Crônicas, né? O capítulo 28. Né? No próximo vamos ler já o último capítulo, né? O último capítulo do livro de Crônicas, o capítulo 29. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Não se esqueça de começar a seguir o nosso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça para você e tem muito valor para nós. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, 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 valeu.